Iniciando a coletiva com o volante do CRB, William Correia, com a pergunta do Jonathan, da página Argonautas. William, você chegou no elenco com a responsabilidade de assumir a camisa 8 e de ser o segundo volante. Após vários jogos com a camisa do Galo, faça uma avaliação desse momento do CRB e, aproveitando, faça uma convocação para a torcida ir ao estádio no sábado. Primeiramente, boa tarde, né? Eu sou um cara que gosto muito de desafios na minha carreira, né? Eu, quando cheguei no CRB, a equipe tinha apenas 1 ponto na competição. E quando eu aceitei o convite, esse desafio, todo mundo se perguntou né? O que você está indo lá fazer com um time que está praticamente brigando pelo rebaixamento, né, cara? E eu sou um cara que gosto muito de desafios na minha carreira e já passei por várias dessas e eu acreditei muito e acredito muito nesse grupo, né? Sabia da qualidade do grupo, sabia da qualidade do clube, da grandeza do clube. Então eu acho que não só com a minha chegada, mas eu acho que todo mundo evoluiu, todo mundo, a confiança voltou e a gente conseguiu dar alegrias ao nosso torcedor. Claro que a gente está muito distante ainda do que a gente quer, né? Eu costumo dizer que a gente briga por um acesso, mas é com muita pezinhos no chão, com muita simplicidade, respeitando todo mundo para a gente conquistar os nossos objetivos. Cara, e eu acho que venho desempenhando aquilo que todo mundo se espera de mim, né? Eu acho que junto com meus companheiros a gente vem fazendo aquilo muito bem dentro de campo, né? Claro que a Série B é um campeonato muito difícil, mas a gente vem fazendo uma grande Série B e a gente espera nesses próximos jogos se aproximar ainda mais desse pelotão lá de cima. Falando em desafios, você gosta de superar desafios. Um dos grandes desafios agora do CRB, já superou a fase que estava na zona de rebaixamento. Um dos grandes desafios agora é superar essa fase ruim dentro de casa. Mais de um mês o CRB não vence dentro de casa. A última vitória foi contra o Vila Nova. Como é que você vê essa fase? Mas é só uma maré de azar mesmo? Está faltando sorte para o CRB dentro de casa? Claro que o futebol brasileiro é vencer dentro de casa, é vencer fora de casa. A gente procura sempre vencer, né? Mas a gente está quantos jogos sem perder também. Então tem que valorizar isso também, né? A gente, com a chegada do Daniel, a gente vem numa crescente muito grande. A gente, se eu não me engano, me ajude aí, Veridiano, 11 partidas? Isso. Sem perder? Isso. 10? 10. Essa daí é a 11ª. 10 partidas sem perder, isso é muito difícil você ficar dentro de um campeonato brasileiro onde você tem hoje aí 8, 10 clubes que brigam pelo acesso e clubes grandíssimos, né, cara? Então a gente sabe da responsabilidade. Claro que a gente quer vencer dentro de casa, mas se a gente continuar empatando em casa e vencendo fora todos os jogos, também vai ser muito bom. Então claro que o torcedor espera muito da gente dentro da nossa casa. É um jogo muito difícil agora contra o Brusque, mas é um adversário difícil que a gente tem que ter o cuidado que vai vir jogar por uma bola e a gente tem que estar atento a esse jogo. William, a minha é específica, saindo um pouquinho do futebol para a segunda pergunta já ser sobre jogo. Quando eu entrevistei algum aqui, outros jogadores experientes, eles falaram que não acompanhavam redes sociais. Quando o time está mal, respinga na direção, às vezes sobra para o repórter e evidentemente para os jogadores. Você lê, você assiste, você vê rede social e quando tem alguma coisa negativa, você é um jogador experiente, já jogou em vários times, qual a sua reação? Eu gostaria de saber disso porque muitas vezes o torcedor ele tem razão e muitas vezes também não. Cara, é claro que eu sou um atleta profissional, uma pessoa pública, tenho meu Instagram, procuro mexer, mas eu não sou um cara que fico vidrado 24 horas na internet. Até porque eu tenho família, tenho meus filhos, tenho outras coisas para fazer. E eu me entrego totalmente quando eu estou aqui dentro. Quando eu saio, estou na minha casa, eu tenho que pensar na minha família, né? Porque eu sou uma pessoa, um ser humano igual a todos. Mas o jogador de futebol ele tem que estar acostumado com isso, com críticas, com vaias, com tudo, né? A gente vive dessa forma. Torcedores apaixonados vão ali, pagam o seu ingresso, quer ver a equipe ganhar. E a gente tem que estar acostumado a isso. Então eu sou um cara que filtro muito essas coisas. Quando me elogiam, eu falo beleza. Quando me criticam, eu também beleza. Porque a gente sabe, a gente vive nisso. Futebol, né? Eu já estou quanto tempo nisso no futebol. Eu já passei por cada uma, cara. Então eu procuro ser um cara equilibrado na minha vida, ser um cara equilibrado no futebol. E isso aí são coisas normais do futebol que não é hoje que vai parar. Pergunta do João Pedro na rede. William, o CRB conseguiu vencer os 2 últimos jogos como visitante, mas empatou nos últimos 3 como mandante. Você observa aqui em casa, tendo a necessidade de propor o jogo, vem sendo o maior problema do CRB,
visto que em jogos que o time precisou ser mais reativo foi melhor? Não é só o CRB que sofre com jogar em casa, é toda a equipe da Série B que joga em casa, porque tem que propor a partida, tem que propor o jogo, tem que sair pro jogo, tem que se tomar a iniciativa da partida. Então, se você pegar os números e os jogos aí anteriores, você vê que a grande maioria dos visitantes estão tendo êxito fora de casa, porque jogam por uma bola, jogam no contra-ataque, jogam, né, numa faixa média do campo. Então a gente sabe que vencer dentro de casa é muito importante para nós conseguir o nosso objetivo, que é o tão sonhado acesso, né? Mas a gente sabe que o Brusque vai vir aqui jogando por uma bola. O Daniel passou para nós os vídeos, passou para nós essa semana, está trabalhando em cima disso, que o Brusque vem jogando com uma linha baixa e a gente tem que tomar cuidado porque eles querem o contra-ataque. Então a gente não pode errar, a gente vai ter as maiores ações da partida, a posse de bola maior vai ser nossa, mas com equilíbrio para a gente sair daqui, né, e levar esses 3 pontos para nós. Tocando nesse assunto que vocês tiveram uma semana para trabalhar, o quão importante no futebol brasileiro hoje em dia ter essa semana, visto que o calendário é muito apertado, é um jogo em cima do outro, é muito importante, recupera o jogador, dá tempo de estudar o adversário. Como você vê essa folga de uma semana? Foi muito importante, eu acho que deu para recuperar todo mundo, né? A gente teve aí jogos um atrás do outro, né, cara? O Daniel teve que mexer em algumas peças do time, outros jogadores se machucaram, né? Outros jogadores estão voltando, jogadores importantes que vão retornar para esse jogo de sábado. Então é importante a semana toda para recuperação, para fazer uns treinamentos que não se faziam, porque não dá tempo, tem só recuperar o atleta. Então é buscar foco total nesse jogo do Brusque, pensamento total, e a gente busca os 3 pontos, cara. Um jogo importante para nós dentro da nossa casa, que a gente vencendo, a gente tem um jogo difícil contra o Bahia lá, que é o fechamento do turno, para a gente trazer mais pontos para cá. William, das suas melhores atuações foi no jogo contra o Sport, né? Tava lá, você jogou muito bem, das melhores atuações com a camisa do CRB. Depois, outras boas atuações, outras nem tanto. Como é que você gosta de jogar? Porque o Martin leva muitos cartões amarelos, o Claudinei se machucou, o Iago, a fase não está muito legal, mas agora que está crescendo também, né? Tem o Alas que está jogando muito bem, e às vezes eu noto que você fica um pouquinho sobrecarregado ali no meio campo. Como é que você gosta de jogar? Eu queria que você falasse desses fatores, dessas mudanças aí dos seus companheiros no meio campo. Veridiano, eu sou um cara que você nunca vai me ver tão excelente, nunca vai me ver tão mal. Eu sou um cara regular. Eu acho que deu pra ver que eu sou um cara regular. Eu procuro manter essa regularidade em todas as partidas, desde quando eu estou aqui. Então eu procuro ser um cara regular dentro das partidas. É claro que para mim é indiferente jogar de primeiro volante, jogar de segundo, jogar de terceiro na frente. O que o professor e o clube precisar de mim, eu estou à disposição. Então para mim não tem diferença nenhuma onde que eu tenho que jogar. Claro que eu sou um segundo volante, né? Eu sempre joguei a vida inteira assim, mas cara, tem que ajudar os companheiros, né? Eu acho que todo mundo tem que pensar um pró e um único objetivo, que é o CRB, né? O CRB saindo com a vitória, o CRB sendo valorizado, o CRB crescendo, todo mundo vai crescer, todo mundo vai valorizar. Então não é pensar no William Correia, não é pensar em ninguém, é pensar no CRB e continuar fazendo o que a gente vem fazendo, porque a gente está evoluindo e muito. Pergunta do João Vitor, da Nova Rádio Jovem. William, a torcida criou uma expectativa muito grande com a sua chegada. Você, como um jogador experiente, como avalia o seu início no CRB e o momento do clube? Como eu falei, né, cara? Cheguei, acho que o clube estava em último colocado, acho que a gente deu uma cara muito boa para a equipe, né? Com a minha chegada, não só com a minha, mas com os jogadores que aqui já estavam, né? Com a responsabilidade que a gente já tem. Então a gente evoluiu bastante. Com a chegada do Daniel, acho que a gente evoluiu muito também. Então continuar fazendo o que a gente vem fazendo e trabalhar, cara. Trabalhar, porque a competição é muito longa, a gente tem um segundo turno inteiro aí pela frente, onde vai definir. Não adianta a gente fazer um primeiro turno como a gente vem fazendo, se a gente cair de rendimento no segundo turno, né? Então é ter esse equilíbrio, porque o segundo turno é muito mais difícil e as equipes se estudam ainda mais. Então a gente precisa ainda mais estar concentrado e focado nesse objetivo. O jogo do Brusque no sábado, 4 horas da tarde, um horário bom para o torcedor ir. Faz uma convocação para a torcida chegar junto, para a gente conquistar essa vitória e chegar cada vez mais perto do G4. Cara, como você já falou, convocar toda a nação, convocar quem está aqui também, convocar todo mundo para lotar lá o nosso Rei Pelé, né, cara? Para fazer uma grande festa e nos empurrar nesse jogo difícil que vai ser contra o Brusque. Não deixando de frisar, respeitar os caras, porque tem jogadores de muita qualidade lá do outro lado também. Então é 11 contra 11 dentro do campo e a gente vai buscar o nosso objetivo, que é a vitória.